Bom dia de novo, rapaziada. Bom domingo a todos. Abençoado domingo a todos. A palavra que a gente vai meditar hoje, juntos, está em Romanos capítulo 14. É uma carta que Paulo escreveu, né? E ela diz assim: acolha um fraco na fé, sem lhe criticar os escrúpulos. Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco, só come legumes. O que dá para entender só até essa parte, pessoal? Quem é que tem uma internação só? Primeira. De repente, senhores, até quem tem mais internação, tá? O ponto que os senhores chegaram não foi tão crítico. Mas não critique aquele que chegou a um ponto extremo. Lembra que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontados para a gente. Perfeito, senhores? Então, assim, eu lembro, cara, lá em 2016, né? Eu olhava para alguns companheiros e falava: não é possível o que esse cara fez. Eu nunca vou fazer isso daí. Deus me livre de voltar para um lugar desse de novo, né? Então, a reflexão que eu quero trazer aqui para os senhores é para a gente ser sábio essa manhã, né? E a sabedoria, ela vem da pessoa que está do seu lado. Ela vem da minha pessoa também. É só olhar o meu histórico. Entendeu, senhores? Vamos continuar a palavra aqui, que tem pouca coisa para a gente falar, mas vamos destrinchar ela rapidinho. Quem come de tudo, não despreza quem não come, e quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe assim mesmo. Então você percebe, Deus não faz acepção de pessoas aqui. Infelizmente a gente vive numa sociedade hoje que tem muita hipocrisia religiosa, né, gente? Então, lembra lá na época de Jesus? Cara, Jesus desprezou os fariseus, doutores da lei que estavam no templo, e foi até uma adúltera para perdoar. Por quê? Porque a adúltera reconheceu o seu real tamanho, a adúltera reconheceu o seu pecado. E os fariseus? O ego já tinha tomado conta já deles. Você entende isso? Então, qualquer posição que os senhores estiverem aqui dentro, tanto lá fora, é importante vigiar o ego, né? O adicto é uma pessoa que gosta muito de estar com o ego inflado, cara. Qualquer migalha que dá, sobe na caixa de fósforo e acha que é o bambambam da parada. E não é assim que funciona, senhores. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele gosta de pegar, ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Porque o são não precisa de salvação. A gente precisa de salvação. A gente precisa de libertação. Ou os senhores não precisam? Cada um se identifica com o que quiser. Eu preciso de libertação. Eu preciso de salvação. E por isso que nossa busca tem que ser constante. Continuando. Quem é você para julgar um servo alheio? Se ele fica de pé ou cai? Isso é lá com o patrão dele. Gente, vocês já perceberam que tem muito companheiro aqui que às vezes chega recaído no próprio tempo que você está aqui. Você está aqui na instituição, você vê o companheiro saindo e você vê o companheiro chegando. Aí você cutuca o cara que está do lado de você e fala: olha, sabia que ia dar nisso. Olha, ou os familiares nossos, né? Quantos familiares? Ou pessoas que estão lá fora falam assim: na primeira oportunidade esse menino vai usar droga. Primeiro problema que tiver na vida. É assim, senhores, que funciona? Poxa, gente, olha para nós. Às vezes sim, certo? Mas quem está mais estruturado lá fora não vai usar droga na primeira oportunidade. A gente tenta. Eles como se não fosse algo qualificativo, mas quando é a gente que faz, eles enxergam qualidades e querem eles querem escapinhar aquele machucado, aquela coisa que estava nesse. Pisa mais na ferida, né? Mas tem 2 tipos de pessoas, senhores. Tem 2 tipos de pessoa.
a pessoa que passa por aqui e ela não sai em recuperação lá fora, ela simplesmente não está nem aí para a recuperação, ela já sai caída, ela sai e vai simplesmente continuar fazendo o que estava fazendo. Essa pessoa desistiu, essa pessoa tampou os ouvidos para o que está sendo dito aqui. E tem as pessoas que realmente tentam se posicionar para ficar bem lá fora. As pessoas que falam, não, eu vou tentar abraçar essa oportunidade e eu vou tentar ficar bem, e eu vou conseguir ficar bem. Mas infelizmente, quando a gente vê um companheiro chegando, um familiar, vê uma pessoa recaindo, o que acontece? Sabia que isso ia acontecer. Gente, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Julgue a si mesmo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, cara. Quem já aqui passou por uma recaída? Pô, não é doloroso? A maioria dos senhores, não é doloroso? É extremamente doloroso, é pior que a anterior. Porque quando sai da clínica, a primeira internação, quando sai, se voltar de novo, é o dobro. Quando a casa está vazia, quando a casa está limpa, a casa vazia é a casa do nosso coração, isso é bíblico, tá, senhores? Então, quando o inimigo vem, né, ele não encontra ninguém habitando dentro da gente, e a casa está vazia, o que acontece? Vem ele e mais 7 dentro da sua casa, e o seu estado inicial é pior do que o seu estado agora é pior do que o estado da outra vez. As recaídas são sobre isso. É piores. Quem tem recaída aqui sabe. Não foi uma pior que a outra, senhores. É por isso que a doença é progressiva. Você percebe o link da ciência e da Bíblia, como é maravilhoso? Como isso é espiritual, como a nossa doença é espiritual. Por isso que a gente tem que estar atento e vigilante, constantemente, cara. É constância, recuperação é sobre constância, senhores. A gente vive numa geração hoje que tem enorme dificuldade de ser constante. O que a geração... Eu vou chegar nessa parte. Deixa eu continuar a palavra. A gente vai refletindo aos poucos. Continuando. Mas ele ficará de pé, pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Há quem faça diferença entre um dia e outro, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Cada qual siga a sua convicção. Quem distingue, perdão, senhores, minha dicção hoje está um pouco comprometida. O dia faz isso em honra do Senhor. Quem come de tudo o faz em honra de Senhor, porque agradece a Deus. E quem não come nada, não come em honra do Senhor. Gente, Deus é soberano, é isso que Ele está dizendo. Qualquer atitude que a gente for tomar aqui dentro ou lá fora, qualquer alimento que a gente for comer, quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e para a glória de Deus. Isso é estar debaixo de Deus, isso é estar alicerçado em recuperação, ou na forma que vocês compreendem, não tem problema, respeitando a individualidade de cada um. Você entendeu, senhores? Qualquer coisa, qualquer atitude que vocês fizerem, fazem recuperação. Anda vigilante, porque a partir do momento que a gente deixa de fazer isso, a gente vai tropeçar, é inevitável, cara. A gente é forçado a ter constância. As pessoas lá fora podem ter 1 milhão de erros. A gente, o espinho na carne que a gente carrega não permite erro. O erro é estampado na frente de todo mundo. Todo mundo percebe quando a gente explode. Todo mundo percebe quando passa o limite da gente. Mas para que a gente não chegue a esse limite, a gente tem que ser forte, a gente tem que estar debaixo, a gente tem que estar na presença, senhores. Senão cai. Eu passei 6 anos de pé e caí. Quase 6, né? E caí. Tem gente aí que passou 20 e caiu. É só pegar o histórico, gente. Do nosso lado tem exemplo para tudo. Certo, senhores? Continuando. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivemos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor
dos mortos e dos vivos. Só confirmando o que eu acabei de falar para os senhores, perfeito? Agora eu quero trazer uma reflexão para os senhores, um pouco mais espiritual, tá? Quem é que já teve uma visão? Uma visão espiritual, uma visão do que você quer para a sua vida, digamos assim, para abranger todos vocês. Uma programação? Não, uma visão do que você estipula para a sua vida, do que você sabe que tem que ser feito para a sua vida para chegar onde você quer chegar. Ou vocês ainda estão à procura de uma identidade? Não, mas sonho eu tive. Sonho. E aconteceu. Sonho é um tipo de visão. Ok, isso engloba o mundo espiritual. E aconteceu. Certo. E a faculdade que eu entrei é a mesma que a função. Mas quem que é você? Para que você veio para o mundo? Oi? Quem que é você? O que você quer da sua vida? Para que você veio para esse mundo? Eu vim para incomodar as pessoas. Para incomodar as pessoas. Senão não precisa ter nascido. Tá bom. Gente, a maioria das pessoas... Sim. O Doda, dá uma ajuda. A maioria das pessoas que estão dentro de uma instituição, depois de passar pelas recaídas lá fora, ou de ter perdido tudo, elas perdem a sua identidade. Você entende? A nossa identidade ela é completamente fragmentada em pedaços. Então a gente fica sem identidade. A maioria dos senhores que chegam aqui, falando de mim mesmo, a gente não sabe para onde eu vou, o que eu vou fazer, para onde que eu vou ir. A gente tem 1000 ideias no primeiro mês. O que eu realmente gosto? O que você realmente gosta? O que você mais gosta de comer? Qual que é a sua viagem preferida? Qual foi o melhor momento da sua vida? Perdeu-se, foi tudo quebrado, quebrou tudo, fragmentou. Então a gente precisa resgatar para que a gente veio a esse mundo, senhores. Para que a gente veio a esse mundo? E eu quero trazer uma palavra para os senhores que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois receberá a coroa da vida. O que define a nossa história, senhores, é como a gente enfrenta as aprovações. Simples assim. É a tal da constância que eu estava falando para os senhores. Então o que vai definir a caminhada dos senhores e a minha caminhada é a maneira que a gente vai enfrentar as aprovações. Vocês já perceberam? A maioria dos senhores já estava bem em alguma época lá fora da vida, não estava? Alguma época os senhores estavam bem. Você já viu aquela charge do cara cavando um túnel para chegar no diamante? E aí na hora que ele está pertinho de dar mais uma martelada, cair aqueles diamantes, ele desanima e volta tudo para trás? Quem já viu essa charge? Você já viu, irmão? Você já viu? Então é sobre isso, senhores. É a constância. Vocês estão entendendo? É maturidade. Muito bem colocado, ainda bem que eu anotei isso. É você fazer o que você não quer, é fazer o que precisa ser feito. Simples assim. A cada dificuldade, a cada adversidade, é um ensinamento na nossa vida. E se desistirmos em qualquer uma delas, a gente perde essa habilidade, perde esse ensinamento. Perde. A gente volta pro zero. Exatamente. Começar tudo de novo. Exatamente. É a tal da constância. É maturidade, senhores. Por que o mundo está tão imaturo hoje? Vamos falar bem chucro aqui. Tem homem e tem menino aqui dentro. Tem homem e tem menino na rua. Certo, senhores? Porque o homem, tá? Não estou sendo... Tira esse estereótipo de machismo, de tudo que vocês devem estar pensando. O homem se posicionando como tal, faz o que tem que ser feito para fazer o quê? Para prover a família, ou para sustentar um casamento, sustentar uma palavra. Até o crime tem isso, senhores. É ou não é? Dirigir uma empresa, um negócio grande. Infelizmente a gente vive numa geração
hoje, né, senhores, os nossos avós ou bisavós veio de uma geração que gostariam de quê, né, na geração deles? A gente quer estabilidade. Então, constituir essa ideia de estabilidade para a gente, um trabalho registrado, uma carteira assinada, uma família montada, estabilidade. Por quê? Porque eles passaram por instabilidades. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, certo? Então foram muitas as instabilidades que eles passaram, certo? Só que aí na década de 70, na década de 60, aí teve o movimento hippie, certo? Quando o mundo estava mais tranquilo, né? E aí a nossa geração começou a ficar frágil, começou a ficar uma geração inconstante, fragilizada. Então a gente começou a procurar o imediatismo, começou a procurar o prazer, parou de buscar o que os nossos bisavós e avós tinham como valores. Os valores foram corrompidos. Tem aquele ditado, né? Homens fortes, né? Depois vem homens fracos, né? Fazem uma geração fraca. Homens fracos fazem uma geração forte. A questão é quem os senhores querem ser, né? Quem que vocês querem ser? Então, senhores, é fazer o que não quer fazer, para viver o que quer viver. E isso começa aqui dentro. De repente, os senhores não gostariam de estar aqui ouvindo isso agora. A tortura está acabando, como diz o James. De repente, os senhores não gostariam de estar aqui. Tem muita gente que não gostaria nem de ter levantado a cama hoje, que eu entendo como que é uma depressão pós-droga. Entendeu, senhores? Mas é o que precisa ser feito. Ou não. Ou você pode escolher simplesmente passar por aqui, sair e continuar a fazer o que você estava fazendo. Todo mundo tem essa escolha. Pode falar. O mundo começou uma bagunça depois que foi a primeira moda, na época de 1977. Certo. Elvis Presley morreu em 76. A maconha já era liberada. Certo. E depois sexo, droga e rock and roll. Sexo, droga e rock and roll. Isso. Pois é, depois dos anos 80, 90 para cá começou a ficar assim, né, senhor? Aí tem outra história. Aí vem a AIDS. Aí a camisinha, por que a AIDS começou de 85 para cá? Porque em 1980 não existia camisinha. Não, mas aí não vamos sair desse contexto. Volta para cá. Ó, Gálatas 9, 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Gente, eu estou finalizando, tá? Quem é para estar aqui, está aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Outra palavra que traz sobre constância. Certo, senhores? Eu tenho só uma pergunta para fazer para vocês que estão aqui agora. Se vocês não tivessem desistido da sua recuperação, onde que vocês estariam hoje? Oi? Mas se você não tivesse desistido da sua recuperação, onde você estaria hoje, André? Você percebe? Volta uns anos atrás, quando começou a compulsão dos senhores. A gente não tem culpa da nossa doença, mas tem responsabilidade sobre a nossa recuperação, perfeito? Onde que a gente estaria hoje? Eu ia estar pescando, Estruturado, né? Os senhores são inteligentes. Gente, vocês têm um poder de persuasão muito grande. Vocês têm uma inteligência muito grande para fazer aquele corre, para pegar mais um e tal. Vocês acabaram adquirindo isso. Por que a gente não começa a usar isso para o bem? Simples assim. Se vocês não tivessem desistido, onde que vocês estariam hoje? Então assim, gente, é semear o bem. Agora a gente está colhendo espinho, mas está plantando morango, certo? Então vai ter época na nossa vida que a gente vai colher espinho e vai colher morango, mas continue plantando morango. Vai ter uma época que você vai começar a colher só morango. Tem gente que tem uma promessa de Deus e está 10 anos esperando a promessa, não aconteceu. Está 15 anos e está de pé. Tem que dar o primeiro passo. Mas tem gente que já deu o primeiro passo e está esperando a promessa de Deus. Olha a constância da pessoa. Dá o primeiro passo não exatamente, o primeiro passo a Deus, para buscar o objetivo.
Exatamente, tem que começar a plantar, né? Primeiro. É a opção da pessoa. Então é isso, gente. A gente, para finalizar aqui, a gente está numa geração que tem muita dificuldade em fazer alianças, em fazer compromisso. Se perdeu esses valores. Compromisso. Então tenha compromisso com você mesmo. Hoje, na sua recuperação. Quem mais perderam, pessoal? Foi seus entes? Quem mais perdeu na vida de vocês? Foi vocês, foi eu que mais perdi. A gente foi um destruidor, porque a gente perdeu. Foi lá e perdeu, e fizemos mais pessoas em volta a perder também. Exatamente, entendeu? Exato. Então assim, não só a gente foi afetado, como as pessoas que nos cercam foram afetadas também. Mas quem mais perdeu, porque as pessoas estão tocando a vida delas, foram os senhores que estão aqui. É quem mais está perdendo, gente. Então, essa dificuldade de fazer uma aliança, faça com você hoje essa aliança. Deus é um Deus que gosta de fazer alianças. O casamento, por exemplo, vem de Deus, ele não veio para ser rompido. A gente vive numa geração, pode ver que aumenta o número de divórcios. Eu falo por mim a fase que eu estou passando. A indústria do cinema, a indústria da internet, tudo isso tem entrado no nosso inconsciente, tem, feito uma banalidade com uma aliança que é tremenda. Não tem mais compromisso da nossa parte. Cadê nosso compromisso? Então vamos começar a resgatar nosso compromisso hoje. Vamos começar a se posicionar como homem, cara. Sabe? Compromisso com a gente para depois ser compromisso com Deus. Fazer o que precisa ser feito, não o que a gente quer fazer, mas o que precisa ser feito, até o que precisa ser feito se torne um hábito natural para a gente. E aí sim, com essa constância, fazendo o que precisa ser feito, a gente vai chegar no lugar que Deus tem para a gente chegar. É simples assim, senhores. Na parte de divórcio, são mais ou menos 250 mil por ano. 250 mil divórcios por ano. Se um matrimônio, se um casamento, que é a aliança que Deus fez, tá banalizado dessa maneira, quanto mais a nossa constância, a nossa aliança com a gente mesmo, gente. E tem mais. A nossa aliança com Deus, só um minuto. A nossa aliança com Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, senhores. E tem mais. 40%. Ou até mesmo um pouquinho mais. 40%. Droga. Pois é, 40% por droga e álcool. Aí, ó, quem perdeu o casamento por conta de droga e álcool sabe disso. Eu me identifico com isso. Tá falando que eu tava morando assim, né? Quando eu tava morando, era líder de você gordo. Achou que comecei a trocar espinho, achou que para. Aí, André, olha a capacidade que você tem. Era líder, cara. E se você continuasse plantando morango, irmão? Você ia ter crescido já. E se você continuasse plantando morango na sua vida, projeta daqui 2 anos, 3 anos, mas você pode começar a plantar agora. Comprometimento, rapaziada, é isso. Eu quis dar uma reunião um pouco mais terapêutica hoje, linkado com algumas palavras da Bíblia. Certo, senhores? Deu para pegar o que eu quis dizer? Então assim, tudo se tornou substituível. Tá? Mas Deus fez cada um de uma maneira. Deus tem um chamado na vida de cada um dos senhores, entendeu? Vocês não são melhores que ninguém, mas são diferentes de todo mundo. É simplesmente assim. Você é diferente de mim, você é diferente dele, a gente é diferente da pessoa lá fora. E cada um aqui tem um propósito em particular. Leva firme essa aliança, gente. Não desanima, não banaliza essa aliança, não. Faz uma aliança para com você, para com Deus, e seja constante, seja forte e corajoso. Está escrito 365 vezes na Bíblia isso. É para a gente fazer isso todos os dias. Amém, senhores? Amém. Bom domingo a todos. Vamos orar então.